Obrigado a todos vocês que estão comparecendo, que estão entrando aqui ao vivo. E boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão estar assistindo essa live. Boa noite para quem está ao vivo. Esse Brasilzão afora. E vamos lá, a gente hoje vai tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Vou tentar fazer um pouco mais de interação com vocês. Para quem nunca participou das nossas lives aqui, elas duram em torno de 30 a 40 minutos, tá bom? E aí a gente consegue conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre direito médico. Boa noite a todos, então, vamos começar. Obrigado por vocês estarem aqui, estarem acompanhando aqui numa terça de carnaval. Vocês teriam muitas razões para não estar aqui assistindo essa live ao vivo. E vocês escolheram estar aqui falando sobre direito médico. Muito legal. Muito obrigado mesmo por estar aqui prestigiando esse nosso encontro. Eu vou começar puxando algumas perguntinhas que eu recebi. E aí a gente vai conversando sobre elas, tá bom? Mas a ideia é a gente conseguir fazer uma interação um pouquinho maior hoje, para eu poder, não é sobre um tema específico, tá bom? Para eu poder estar com vocês aqui interagindo um pouco mais. Então vamos lá, pergunta número 1. Colocando na tela aqui, pergunta número 1. O médico pode ser cassado por fazer publicidade indevida? A resposta é sim. Olha só, a questão da publicidade indevida, a gente tem todo um regramento próprio. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1974 de 2011, que traz todas as regras básicas que o médico deve seguir quando vai fazer alguma forma de publicidade, quando vai fazer a divulgação dos seus serviços, ok? Então ele deve seguir todas essas orientações. Redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, ele tem que ter uma conduta ética balizada por essa resolução do federal com as respectivas alterações, porque na medida que os anos foram passando, o CFM foi atualizando. A gente teve atualização, se eu não me engano, em 2013, 2015. Então é uma resolução que trata de forma bem clara as questões de publicidade ética. Eu trato um pouquinho diferente o WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp não é uma rede social, o WhatsApp é um aplicativo de comunicação, o WhatsApp é um aplicativo de conversa, e existe também um parecer do Conselho Federal que trata desse assunto, que autoriza o uso do WhatsApp com algumas restrições, obviamente. Agora, o uso indevido dessas tecnologias, claro que pode gerar uma cassação. Veja que, assim, a Lei 3268 de 57, que é a lei que regulamenta o exercício profissional da medicina, ela, no artigo 22, ela trata das penas, né, que são aplicáveis por infração ético-profissional. Então você tem 5 penas: advertência, censura confidencial, advertência confidencial, censura pública, suspensão de até 30 dias e cassação. A lei diz que elas têm que ser aplicadas de forma gradativa, tem que se obedecer à gradação estabelecida. Então, primeiro uma pena A, depois uma B, depois uma C, depois uma D, depois uma E. Exceto em casos de manifesta gravidade. Dificilmente um médico vai ser cassado numa primeira publicidade indevida. Aliás, numa primeira publicidade indevida, o ideal é que ele seja até chamado no conselho para poder prestar os seus esclarecimentos e tentar corrigir ali se ele está, de repente, com o Instagram muito irregular, com muitas fotos de antes e depois, enfim. Mas, respondendo objetivamente a pergunta, sim, ele pode ser cassado por propaganda indevida, ok? Pode chegar até uma cassação. A gente já teve no CRM de São Paulo, já há cassações envolvendo publicidade, ok? Vamos seguindo aqui. Pergunta número 2. Deixa eu puxar uma perguntinha aqui. Só um minutinho, gente. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa live com perguntas e respostas. Então, a gente
vai tentando se adaptar. Vamos lá! Pergunta número 2. É prerrogativa do advogado acompanhar seu cliente em perícia médica? Essa é uma das questões assim que mais trazem angústia para a gente no âmbito da relação entre o advogado e o cliente, entre o não seria um paciente, mas entre o advogado e o cliente, entre o periciando e o médico que está fazendo essa perícia, né? Então, veja só, eu acredito que pelo estatuto da OAB, o advogado tem direito de acompanhar o seu cliente, justamente porque ali ele não é um cliente, ele não é um paciente, e ele está numa condição em que ele vai passar por um ato jurídico. Uma perícia é um ato jurídico, né? Uma perícia é um ato que vai ter resultado num processo, seja ele judicial, seja administrativo. Então ele é um ato jurídico e como tal ele deve ter o devido respaldo com relação a isso, tá? Então, assim, respondendo de maneira objetiva, eu entendo que é prerrogativa sim, apesar de saber que muitos peritos não têm por hábito autorizar, não têm por hábito permitir a presença do advogado. Eu acho que vale a pena o diálogo, vale a pena a conversa para poder fazer com que ele seja aceito durante a perícia, mesmo que seja para não falar nada, assim, só para acompanhar e passar a segurança necessária, principalmente se o seu próprio cliente está assim pedindo, está assim solicitando, tá bom? Está assim demandando. Vamos seguindo aqui, pergunta número 3, vamos para a próxima. Agora já estou pegando o jeito aqui, gente, vamos lá. Cadê aqui? Como é a questão da teoria prática do seu curso? Qual prevalece? Puxa vida, vou falar rapidinho aqui. A ideia, enfim, vocês sabem que eu nem fico falando muito do curso aqui, mas para quem está assistindo e quem já está dentro do programa de formação, sabe que a gente prevalece muito as discussões práticas, além da teoria que está disponibilizada, tem muito material complementar, enfim, tá bom? E aí vocês podem estar acompanhando bastante isso durante o curso. A gente faz bastante discussão prática, tá bom? Eu acho que sem a prática a gente não consegue avançar, ok? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui de perguntas? Só um minutinho, gente. Peraí, aqui, vamos lá. Mais uma pergunta. Acho que está dando certo, acho que eu estou conseguindo falar bem aqui sobre isso. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre documentos médicos, questão dos documentos médicos, vamos lá. Eu acho que na relação médico-paciente é o que tem de mais importante e mais sagrado assim, nessa relação, é a parte da documentação, certo? A partir da documentação é que você consegue estabelecer todo o histórico necessário de conversa entre o só um minutinho, Rafaela, obrigado aqui. Vou baixar um pouquinho a câmera para vocês. Aê, ficou melhor, Rafaela? Depois me fala aí. Legal, vamos lá. Deixa eu repetir. Então, pergunta número... Essa é a terceira? Acho que é a terceira, né? Falar um pouquinho sobre documentos médicos. Muito bem. Documentos médicos a gente tem basicamente prontuário, relatórios, atestados, laudos. Então, toda essa documentação médica é o que compõe a relação médico-paciente. É a partir dela que o paciente consegue ter o registro do seu histórico, consegue ter todo o registro do seu andamento de saúde, né? Agora, o documento básico dessa relação é o prontuário. Tá? A gente sabe de todas as dificuldades que o médico tem no seu dia a dia, de todas as dificuldades que o médico tem para poder fazer as anotações de maneira correta, de maneira tranquila, mas tem que tomar conta do prontuário médico. Tá? É o documento mais importante da relação médico-paciente, é o documento que vai fazer com que o paciente possa ter a continuidade do seu tratamento, o documento que o médico depois vai poder até eventualmente se defender, se for o caso, porque o prontuário médico é o documento base da relação médico-paciente,
tá bom? Eu costumo fazer uma comparação, assim, só para vocês entenderem o valor. O prontuário médico, para quem essa comparação é para quem atua na área trabalhista, tá? É mais ou menos como o cartão de ponto da empresa, né? Quando o empregado entra com a ação e a empresa não junta os cartões de ponto, né, numa ação que demanda questionamento, por exemplo, sobre hora extra e tal, o juiz já vai presumir que as anotações indicadas pelo reclamante já são corretas. Com relação ao prontuário é mais ou menos a mesma coisa. Se o médico não juntar os autos ao prontuário, se ele não levar para o prontuário para a sua defesa, enfim, isso vai acabar fazendo prova contra a própria atuação dele, ok? Vamos lá, minha gente. Tá tudo bem aí? Vocês estão curtindo essa live de perguntas e respostas? Eu tô gostando, fica legal, fica bem dinâmico, né? Vamos lá. O hospital pode cobrar o valor do xerox para fornecer cópias do prontuário? Interessante isso, eu me lembro de já ter discutido isso algumas vezes no passado. Eu acredito que tem até algum parecer do CRM de São Paulo sobre isso. Mas a minha opinião é que ele pode cobrar o valor do xerox, tá? Ele pode cobrar o valor do xerox porque isso tem um custo para o hospital. Só que aí a gente vai levantar um outro questionamento. Se esse prontuário pertence ao paciente e fica sob a guarda do hospital, então o paciente não teria direito de levar esse prontuário original com ele, tirar xerox aonde ele quiser, enfim, e devolver para o hospital depois? Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou, que sempre de alguma maneira, me traz assim uma certa angústia. A gente sabe que, claro, tem muitos pacientes que não têm condições de ter cópia, de ter acesso a esse prontuário, mas o prontuário é dele, né? Por outro lado, o hospital tem um gasto com relação a essas cópias e ao fornecimento desse material para o paciente. Então, de fato é uma situação um pouco angustiante. Eu acredito que o hospital não pode cobrar nenhum valor exorbitante. Alguns hospitais estão utilizando o método de entrega digitalizada, então eles digitalizam o prontuário e entregam num CD, o que eu acredito que reduz muito o custo desse sistema, tá? Mas isso me levanta essa dúvida e eu realmente penso muito a respeito disso. Se o prontuário, e não tenho nenhuma conclusão firme, tá, gente? Isso é algo para a gente debater mesmo. Se o prontuário pertence ao paciente, por que ele não pode retirar o original do hospital? E depois, enfim, se for o caso, tira a cópia, ou enfim, assina um termo que está tirando, né? E aí como é que ficaria? Então ele leva e depois devolve o original e tal, né? A questão é saber como é que ficaria essa possibilidade. Mas enfim, resumindo de maneira bem direta, eu acredito que possa cobrar um valor, mas um valor razoável, não pode ser nada exorbitante, ok? Vamos para a próxima aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte, depois que terminarem essas perguntinhas que eu estou aqui na fila, aí eu vi que tem gente perguntando, mas aí eu não consigo olhar imediatamente o que vocês estão perguntando. Mas assim que terminar, quem já perguntou, eu abro aqui e vocês repetem a pergunta, tá bom? Eu recebi uma que hoje circulou aí nas redes sociais, um médico que foi preso, eu não sei se vocês acompanharam, no Paraná. Um médico, tem as imagens dele sendo conduzido, tá? Então, assim, só pra gente transformar isso efetivamente numa pergunta, né? Porque seria mais ou menos assim: o médico foi preso, pelo que dá para perceber da reportagem. Então o médico foi preso, ele estava alguns dias sem receber, na verdade ele informa que estava 60 dias sem receber os seus honorários médicos, e ele pelo que se percebe da reportagem, ele se recusa. Aliás, assim, vamos transformar isso num caso hipotético, acho que fica mais fácil, tá? Até porque, assim, a gente acompanha pelas reportagens, a gente acompanha pelos vídeos, mas isso tem sido muito mais comum do que vocês imaginam. Não no fato de ser preso, mas no fato de médicos estarem sem receber há 60 dias, 90 dias, 120 dias, tá? Isso tem sido muito comum. Infelizmente, com essa história de quarteirização da atividade médica, isso tem sido muito comum, eles têm ficado muito tempo sem receber.
Então, vamos imaginar a seguinte situação. O médico, 60 dias sem receber seus honorários, ele chega no hospital e diz, olha, não vou mais atender as consultas básicas, aquilo que não é urgência e emergência. Eu só vou atender o que é urgência e emergência. Um paciente que está lá esperando no pronto-socorro vai até a delegacia de polícia, faz uma queixa de omissão de socorro e a polícia vai até lá para averiguar o que está acontecendo. Tá? Eticamente, a postura dele não está mais correta. A gente entende a angústia dele trabalhar, enfim, sem receber essa remuneração e tal, mas eticamente não é isso que ele deve fazer. A postura dele deve ser comunicar o diretor técnico, comunicar o diretor clínico, comunicar o Conselho Regional de Medicina, informando que não tem condições de manter o atendimento naquele hospital, porque simplesmente não está recebendo seus honorários há 60 dias. Ele tem direito, isso está no Código de Ética. O Código de Ética tem um capítulo inteiro sobre os direitos dos médicos. E ele tem direito de não trabalhar naquele local. Agora, ele não pode ir até lá, comprometer o plantão dele, porque ele está lá. Ele está lá. Só que ele está lá, mas não está atendendo. Então, isso ele está comprometendo o atendimento à população, que no final das contas não tem nada a ver com o problema que ele está passando com o hospital. O hospital não está lá procurando ele, desculpa, os pacientes não estão lá procurando necessariamente aquele médico, eles estão procurando um serviço hospitalar. Só que o médico é que representa o hospital naquele momento, porque é ele que presta o serviço. Então o que ele deve fazer é isso. E se for o caso, comunicar e se afastar. Tá? Isso do seu ponto de vista ético, para que ele não corra o risco de ser processado até por omissão de socorro se eventualmente acontecer alguma coisa durante o plantão dele, tá bom? Pelo que eu entendi do caso, é que depois ele ficou muito nervoso, começou a ofender todo mundo e aí os policiais acabaram levando ele preso. Tá? Ele realmente se negou a atender, a gente entende a angústia de quem passa por uma situação dessas e ele, enfim, ele acabou ali, sei lá, acho que era mais fácil ele ter ido embora e o hospital ter tentado arrumar outro plantonista do que ele ter passado por uma situação daquela de descontrole total, tá bom? Não acredito, honestamente, assim, pelo que eu conheço dos conselhos, pode ser que eu me equivoque, né? Mas assim, não acredito que ele vá ser punido pelo Conselho de Medicina. Ele nitidamente estava ali numa situação de um estresse altíssimo e sem poder receber, e a gente sabe que falta muita orientação para os médicos, por isso que eu confio tanto em vocês que estão aqui assistindo essa live, porque vocês é que vão propagar essas informações aos médicos que estão por aí passando por situações difíceis, ok? Vamos seguir mais uma aqui. Sim, Bianca, provavelmente ele foi para cumprir o plantão, só que é isso, quer dizer, ele vai, mas não cobre, né? Ele fica lá presencialmente, mas se negando a atender, aí a situação dele fica pior ainda, né? Ok? O que mais que temos aqui? Deixa eu ver que mais que nós temos aqui, galera. Mais uma perguntinha. Vamos ver aqui. Essa aqui já foi. Muito bem. Em caso de não configuração de culpa pelo profissional liberal, a instituição hospitalar responderia objetivamente? Pois é, então, em caso de não... Vamos lá, pergunta bem interessante. Então, vou repetir aqui para a gente ficar registrado. Em caso de não configuração de culpa pelo profissional liberal, a instituição hospitalar responde objetivamente? Pois é, a gente tem visto alguns julgados do STJ em que há uma divisão clara entre a responsabilidade objetiva do hospital por aquilo que ele está obrigado a prestar de serviço e a responsabilidade objetiva do hospital derivada da responsabilidade subjetiva do profissional médico, ok? Então, o que significa isso? A responsabilidade objetiva do hospital, ela é muito clara com relação àqueles serviços em que o hospital está obrigado a prestar. Por exemplo, questão de hotelaria. Então o paciente está na maca, a maca quebra e ele vai para o chão e sofre um dano.
Responsabilidade objetiva pura. Eu não preciso apurar nenhum tipo de culpa, eu não preciso verificar nenhuma forma, nenhuma modalidade de culpa. A responsabilidade do hospital é manter a maca em ordem. Tá? E outras questões, como a parte administrativa, segurança, enfim. Né? O paciente que foge do hospital e sofre um acidente na saída do hospital, tal. O hospital tem o dever de vigilância sobre o paciente. E aí ele vai responder de maneira objetiva. Quando não há a configuração de culpa pelo profissional liberal, eu tenho visto alguns julgados do STJ que não consideram a instituição hospitalar responsável de maneira objetiva direta. Ok? Acho que eu respondi a pergunta. Gente, estou adorando esse negócio aqui. Mó barato. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou falar que tem mais uma pergunta sobre o curso também, vou falar rapidamente, gente. Então, se tem algum curso específico de responsabilidade civil médica ou somente o curso completo? Por enquanto, só o curso completo, que é o programa de formação, tá, gente? Responsabilidade civil médica, de vez em quando a gente tem alguns online, alguns que são transmitidos online, pela AASP, tá? Associação dos Advogados de São Paulo. Então, fiquem de olho quando tiver, vocês podem acompanhar. Beleza? Muito bom. O que mais que temos aqui? Legal. Ó, tem mais. Essa é a última do curso, tá, gente? Como eu falei pra vocês, assim. Eu realmente a gente acaba não querendo falar muito do curso, porque isso não é o objetivo. Mas quando começa a nova turma do curso, tem bastante gente me perguntando isso, tá? A gente ia fazer só no segundo semestre, mas decidimos, como tem bastante gente perguntando e vindo atrás e querendo ter informações, faremos uma nova turma no primeiro semestre ainda, provavelmente no mês de abril, ok? Agora, meus queridos, eu vou abrir para vocês aqui fazerem perguntas diretamente, tá bom? Tem mais uma aqui. Com relação a esse assunto, foi outro que a gente teve muita discussão nos últimos tempos, que foi a resolução da telemedicina. Então, enfim, a resolução da telemedicina, eu acho que ela foi colocada de uma maneira inapropriada, num momento talvez inoportuno. Algumas empresas acabaram se utilizando dessa publicação já para divulgar seus serviços, mesmo antes da telemedicina, da resolução entrar em vigor. Agora vamos entender o seguinte: a telemedicina não tem volta, ok? A telemedicina é o ingresso da tecnologia nas atividades médicas. A gente vai ter que se adaptar a ela como a gente se adaptou a tantas outras. Tá? Há 30 anos atrás não se fazia ultrassom na gestação. Né? Depois, hoje faz um a cada 30, 20 dias está se fazendo um ultrassom na gestação. Então, é normal. E também teve resistência. Tinha gente que achava que aquilo era tinha radioatividade, que ia fazer mal para o bebê, tal. E hoje todo mundo faz. Então, assim, a resolução não é ruim, tá? Aos meus alunos que estão assistindo, já fica aqui a cobrança. Para quem não se recorda, a gente vai fazer um estudo sobre a resolução da telemedicina, pessoal da primeira e da segunda turma, hein? E a gente vai entregar esse material diretamente para o Conselho Federal de Medicina. Então não se esqueçam de mandar o material, já recebi alguns, até dia 15 de março, hein? O pessoal tem para entregar para mim, viu? Galera do programa de formação que está me assistindo. Então, eu particularmente acho que a resolução não é ruim, ela precisa de um ajuste fino, mas é o futuro, gente, não tem como fugir. A gente tem hoje nos Estados Unidos cirurgias que são feitas em estados diferentes. Tem um robô fazendo a cirurgia de um lado e um médico operando esse robô do outro lado. Então, não dá para a gente ignorar o avanço tecnológico, ok? Muito bem. Agora eu quero ouvir vocês, por favor. Façam perguntas. Vocês têm aí, ó, vamos fazer 10 minutinhos de perguntas? Bora aí, galera, começa a bombardear. Aproveitem a oportunidade. Eu não sei se tem alguma que passou aqui. Se tiver alguma aqui já, eu já vejo aqui logo acima.
É, Mari está perguntando, qual o procedimento adotado no caso de fuga do paciente que desapareceu e nem a família sabe mais do paciente? Se ele fugiu do hospital, eu te indico como... vamos lá, deixa eu repetir a pergunta só com calma, né? Então, qual o procedimento adotado no caso de fuga do paciente que desapareceu e nem a família sabe mais do paciente? A minha resposta é a seguinte: o hospital, primeiro, tem o dever de vigilância, quer dizer, um paciente não pode desaparecer, não pode fugir do hospital dessa maneira. Segundo ponto, se aconteceu e fugiu, o hospital tem que tentar adotar todas as medidas possíveis para minimizar isso e tentar localizar esse paciente. Seja através de telefones de cadastro, telefones de registro e, em última análise, fazer um boletim de ocorrência para poder deixar isso registrado, tá bom? E poder ficar documentado que o hospital adotou todas as medidas possíveis para tentar localizar aquele paciente. Contato com familiares também é válido, tá bom? E é isso aí. Vamos lá, sobre a presença do advogado na perícia médica, seria prudente o advogado requerer de forma antecipada ao juiz do caso que seja determinada a autorização da sua... Show! Então vamos lá, sobre a presença do advogado na perícia médica, seria prudente o advogado requerer de forma antecipada ao juiz que seja determinada a autorização de sua presença na perícia? Eu acho que sim, a minha resposta é que seria prudente sim. A gente já sabe que os médicos peritos não têm por hábito receber os advogados. Como é um ato processual, e isso pode eventualmente até gerar uma nulidade posterior, porque imaginem a situação, o autor da ação vai ser periciado, né? Se ele vai ser periciado, imaginem que do outro lado tem um hospital, tem um médico que está sendo demandado, e ele pode indicar, por exemplo, um assistente técnico para acompanhar. Você quebra o princípio da paridade de armas, né? Isso é um princípio do processo civil. Então, imagine que naquele momento você vai ter o perito, o assistente da outra parte e o autor sozinho, certo? Numa sala fechada. Se ele tiver condições de indicar um assistente, o autor, que o faça. E aí eu acho que o advogado pode até aguardar do lado de fora da sala e o assistente vai acompanhar a perícia. Se ele não tem condições, eu acredito que, e aí é uma convicção minha, tá? Que o advogado tem o direito de acompanhar. Ainda que seja um ato técnico, é um ato processual, ok? Em que pode haver um prejuízo para a parte na ausência de alguém que a acompanhe naquele momento. Tá certo? É o que eu entendo. Não sou dono da verdade. Mas... é possível fazer termo de ajustamento de conduta no processo ético profissional? Não. O termo de ajustamento de conduta só pode ser feito na sindicância, na fase de sindicância ética, tá? E quando não houver denunciante. Se houver denunciante, tem que fazer a conciliação. Se não houver, pode ser feito um TAC. Instaurado o processo ético profissional, ele não pode mais ser arquivado. Você só arquiva processo ético se houver óbito do denunciado, ok? Muito bem. Seguindo, qual o benefício da telemedicina para o paciente, na minha opinião? Vamos lá, eu acho que o benefício, de maneira bem rasa e bem rápida, tá? O principal benefício da telemedicina para o paciente, na minha opinião, é a possibilidade dele ter acesso ao médico de uma maneira rápida e de uma maneira tranquila e segura, se ele já tiver tido um contato anterior com o seu paciente, que é o que previa a resolução. Eu acho muito bom, e aí vai demandar toda uma adaptação dos médicos com os pacientes, até para que o médico possa saber e estabelecer uma forma de cobrança para isso. Eu acho muito vantajoso em alguns casos, por exemplo, em que você consegue fazer uma primeira consulta direto com um médico numa tela de telefone, numa tela de tablet, de um computador, e em que você às vezes evita de comparecer a um pronto-socorro, de levar uma criança a um pronto-socorro, e às vezes é um diagnóstico simples que dá para ser feito à distância, ok? Mas assim, de maneira rasa, isso tem que ser, obviamente, muito mais bem discutido. Mas o fato é que não dá para negar
que é uma tecnologia. A gente pode ter uma aplicação prática, por exemplo, em viagens. Imagina uma viagem para o exterior, né? Você tem um problema de saúde, você pode imediatamente acionar um médico aqui no Brasil que fala a sua língua, que conversa com você, até para poder te orientar em algumas coisas e fazer, se você tiver um seguro, por exemplo, saúde do exterior, fazer o contato com o hospital que vai te receber no país estrangeiro. Eu acho que a gente tem algumas vantagens, além do acesso aos locais difíceis. Esse acesso aos locais difíceis eu tenho alguma restrição, porque local difícil a gente não tem nem internet, né? Como é que você vai levar a telemedicina para lá? Mas eu acho que é algo que, com o passar do tempo e com a evolução da telemedicina, isso pode chegar sim para o paciente, tá bom? Se a formação tem como foco o direito médico ou da saúde de forma ampla, para quem pretende iniciar na área, quais nomes o senhor indica como referência de direito à saúde no Brasil? Então, o curso ele tem o direito à saúde de forma ampla, tá bom? A gente estuda, basicamente são 3 eixos: responsabilidade profissional, ética e bioética e sistema de saúde do Brasil. Então você tem uma visão bem ampla. Eu acho que a referência no direito médico hoje, assim, que a gente tem, é o Miguel Kfouri Neto, né? Acho que o Miguel Kfouri é desembargador lá do Paraná, enfim. E eu, né? Brincadeira, gente. E vocês, né? O pessoal da formação tá virando referência em direito médico. Vamos lá, que as perguntas estão bombando aqui. Tô ficando para trás. Cadê? O Conselho ainda entende aplicável o artigo 66 da Lei de Contravenção Penal a juristas e especialistas na área criminal que entendem que o médico pode sofrer ação penal como cúmplice. Vamos lá, eu entendo que sim. O artigo 66 da Lei de Contravenção Penal é aquele que diz que o médico, quando ele toma conhecimento de algum crime no exercício da profissão, ele deve comunicar, exceto se for ação penal pública incondicionada e não expor o seu paciente a procedimento criminal, ok? Eu entendo que ainda está em vigor, sim. Conseguiu estabelecer uma conexão legal. Fran, ó, vou te dar a última pergunta, tá bom? A última pergunta então aqui da Fran. As próximas, aí a gente depois, eu vou abrir bastante esse formato. Acho muito legal a gente poder conversar sobre esses casos práticos, né? Peraí que tá subindo a sua pergunta aqui, Fran. Vamos lá. Paciente que seria submetido à laqueadura pós-cesárea do segundo filho. Ocorre que a criança corre risco de vida, vai para a UTI NEL. O médico não realiza a laqueadura por cautela, perigo do óbito da criança. Paciente que seria submetido à laqueadura pós-cesárea do segundo filho. A criança corre risco de vida, vai para a UTI NEL e o médico não realiza a laqueadura por cautela. Fran, é assim, cabe responsabilização pela não realização? Então, olha só, vamos imaginar a seguinte situação, né? Vamos imaginar que isso seja uma laqueadura toda já pré-programada, com todos os termos da lei assinados, com tudo que a lei exige, ok? No momento que ele vai fazer essa laqueadura, surge uma situação imprevista, surge uma intercorrência, surge aquilo que a gente chama de evento adverso. É algo que, assim, não está 100% previsto, pode acontecer, tá bom? E inviabiliza a realização de algum ato. Esse é mais ou menos o resuminho que eu gosto de chamar de evento adverso. Então, assim, eu acredito que não cabe a responsabilização, visão minha, tá bom? E por que eu acho que não cabe? Porque ele tem como justificativa, ele tem até um excludente de ilicitude, aí ele vai justificar esse excludente de ilicitude aonde? No prontuário médico. Ele vai relatar tudo o que aconteceu e o porquê ele não fez a laqueadura. E mais importante, ele vai chamar essa paciente no pós-parto e vai explicar por que ele não fez a laqueadura para ela e vai anotar no prontuário que ele explicou exatamente o que houve e que ele conversou com ela sobre o ocorrido. Eu garanto para você que se ele fizer isso de uma maneira muito tranquila, dificilmente ele vai ser processado ou responsabilizado. E se o for, ele tem todas as anotações do prontuário para demonstrar que houve ali uma possível excludente de ilicitude, tá bom? Galera, valeu, muito obrigado pela participação. Vocês sabem o quanto eu adoro fazer essas lives, mas o legal é fazer isso mesmo, de maneira enxuta. Ó, deu exatamente 40 minutos, é o tempo perfeito para vocês curtirem um pouquinho aí o direito médico, tá bom? E agora podem voltar para o seu
pros iriguidum de vocês aí. Beleza? Muito bom, gente. Brigadão de coração.